sua manifestação de ontem nos deixou em dúvida. Será que o processo de impeachment pode virar uma batalha jurídica depois de toda essa discussão? Quer dizer, ele não termina no Senado, ele pode ainda permitir um recurso no STF? Pois é, isso é que será discutido. Eu continuo acreditando que o judiciário é a última trincheira da cidadania e que aquele que tenha, por este ou aquele órgão, um direito espeziado, um direito colocado em segundo plano, poderá recorrer ao judiciário. Essa é a premissa básica. Claro que o judiciário não vai apreciar a questão política. A questão política é resolvida no Congresso, nas duas casas do Congresso Nacional. Agora, a questão jurídica constitucional, essa pode ser apreciada pelo Supremo. O Supremo, ao fixar as regras que devem ser observadas no processo de impedimento da Presidente da República, ele não deu uma carta em branco à Câmara dos Deputados e também ao Senado. Ele direcionou, sinalizou no sentido de observar-se a necessidade de ter-se para a conclusão sobre o impedimento, ter-se um fato jurídico que consubstancie aí crime de responsabilidade. E esse questionamento pode ser levado ao Supremo. Fora disso, é negar-se a jurisdição. Ministro, a gente tem visto que os dois lados, de certa forma, até distorcem um pouco as declarações dos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, quando diz assim, o ministro fulano diz que impeachment não é golpe, o outro ministro diz que impeachment não é golpe. E, de fato, se a gente pegar a frase completa que os senhores têm dito impeachment não é golpe desde que sejam cumpridos os requisitos previstos na Constituição. No caso específico, está em discussão a existência do crime de responsabilidade. O senhor consegue identificar crime de responsabilidade no pedido, na denúncia feita contra a presidente Dilma Rousseff? Olha, eu não tenho conhecimento das causas de pedir do impedimento da presidente Dilma Rousseff e também da procedência ou improcedência, dessas causas de pedir. Por isso que eu ressaltei que precisamos aguardar, deixar que as instituições funcionem e esperar que elas funcionem segundo o figurino legal. Fora disso, nós não temos salvação. Ministro, na sua avaliação, um impeachment do presidente da República seria a solução para essa grande crise política, principalmente por consequência econômica que a gente vive hoje? Olha, esperança vã. Esperança vã e não está havendo uma visão prognóstica. Nós não teremos melhores dias, não teremos o Brasil sonhado, afastando a presidente da República da cadeira de dirigente maior do país. Dá-se aí uma esperança que não frutificará. E eu me lembro que uma vez li um romance, e no final do romance do John Steinbeck, havia uma frase: quando uma luz se apaga é muito mais escuro do que se ela jamais houvesse brilhado. É a esperança que está sendo sinalizada como se fosse o impeachment, o impedimento, remédio para todos os males do Brasil e que não frutificará. E há um outro aspecto que não está sendo considerado, é que a situação hoje fática é diversa da situação de 1992, quando houve o afastamento do presidente Fernando Afonso Collor de Mello. Hoje nós temos dois segmentos aguerridos. E, evidentemente, quem assumir a cadeira da presidente da República vai ter pela frente uma oposição cerrada do PT. E, evidentemente, poderemos aí ter conflitos sociais. E isso não interessa a nacionalidade, A nacionalidade interessa a paz social, interessa nesse momento que os poderes se mostrem, o executivo e legislativo, harmônicos e sentem, como eu disse, à mesa para negociarem,
para adotarem as medidas indispensáveis ao combate da crise que afeta o cidadão, que maltrata o cidadão, que é a crise econômica financeira. Quando o senhor fala, ministro, que existe o risco de conflitos sociais e sugere que se tente um entendimento, o senhor vê de fato alguma perspectiva, do jeito que os ânimos estão acirrados de um lado e de outro, de se chegar a um entendimento agora que o vice-presidente Michel Temer rompeu com o governo e que o PMDB anunciou que vai sair? Aliás, anunciou a saída, mas ainda não saiu. É incrível o vice-presidente rompendo com o governo. Ele que formou na chapa, né, da atual titular do cargo de presidente da República. Agora, vamos esperar a ponderação, vamos esperar a temperança, vamos esperar, acima de tudo, que se guarde princípios e valores. E que os senhores deputados, senadores, pensem no Brasil e pensem com uma visão prospectiva, com uma visão futura, imaginando o que poderíamos ter também após a retirada da presidente. Quer dizer, ministro, que o senhor, a frase que o senhor cita do John Steinbeck vem do livro O Inverno da Nossa Desesperança. Exato. Tudo a ver. O título é sugestivo. Você o conhece, né? É um livrinho, um romance, eu tenho na minha vida, né? Sempre tive à mão romance, porque eu entendo que o romance viabiliza o robustecimento aí da formação humanística. Ministro, nesse momento, eu acompanho seguido as reuniões da comissão do impeachment, tudo indica que tudo será debatido no Supremo Tribunal Federal. Cada passo a passo da comissão do impeachment deve ser discutida junto ao Supremo. E isso não vai virar uma judicialização? O parlamento não está jogando para a justiça mais uma vez a responsabilidade política a respeito dessa grande questão que é o impeachment ou não do presidente da República? Olha, se provoca e depois se reclama que nós ficamos interferindo aí em campos que, numa visão míope, não seria campo próprio a atuação do judiciário. Agora, vamos repetir a exaustão, né? Fora da lei, como dizia Rui Barbosa, quanto à Constituição Federal, não há salvação. E o judiciário, considerados os tribunais do país, considerados os juízos existentes, é a última trincheira da cidadania. Ministro, outra preocupação que o Brasil está tendo é com relação às ameaças que estão sofrendo os ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora mesmo, enquanto nós conversamos aqui pelo nosso WhatsApp, tem muitas críticas ao senhor, inclusive de ouvintes dizendo que o senhor é um petralha convicto. Veja só, o senhor que já foi, que eu já vi ser acusado de outras coisas. Eu acho que eu já posso, inclusive, passar no PT para pegar a minha carteirinha. Estão dizendo aqui que a toga é preta e não vermelha. Mas o que eu queria... Não, é preta e vermelha, porque eu sou flamenguista. Pois é, ministro, o que eu queria saber é se o senhor se sente pressionado e se em algum momento o senhor se sentiu ameaçado também, como se sente o ministro Teori pelas ameaças explícitas que foram feitas a ele. Jamais, jamais. A nossa passagem por aqui é única e não há espaço para arrependimento, para nós voltarmos no tempo e fazer aquilo que deveríamos ter feito. Sinto-me responsável como cidadão e também como pai, avô, né? E ocupando a cadeira que ocupo, da envergadura que é a cadeira no Supremo. Por isso eu atuo com despreendimento e sem receio quanto à intangibilidade física. Tá certo. Doutor Marco Aurélio Mello, ministro do Supremo Tribunal Federal, muito obrigado pelo seu esclarecimento, por nos atender nessa manhã e uma boa quinta-feira para o senhor. Muito obrigado a todos vocês e vamos realmente sensibilizar a população para termos realmente uma mudança de postura. O que o Brasil precisa é de um banho de ética, é de uma visão nacional. Muito obrigado por nos atender, então. Agora são 9h36. Ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal. Olha essa frase, Escola, que o Brasil precisa de um banho de ética. É de um banho de ética. Nós não temos um banho de ética
com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que é réu da Lava Jato. Eu gostei da frase eu gostei que o ministro, ele é um leitor, né? Eu adoro literatura. E o ministro, esse título, O Inverno da Nossa Desesperança, que é uma das obras de John Steinbeck, que mais conhecido pelas Vinhas da Ira, mas O Inverno da Nossa Desesperança também é um título conhecido dele. E eu tenho um pouco essa sensação do ministro, do inverno da nossa desesperança, porque seja qual for o resultado desse processo de impeachment, pelo quanto os ânimos estão acirrados, a gente tem a sensação de que o lado perdedor não vai se conformar. Isso é muito ruim. A democracia diz que quando se tem uma disputa dessas, venceu a maioria, o perdedor tem que acatar o resultado. Agora, não é esse o clima que nós temos no Brasil e a gente pode perceber pela reação das pessoas. É até engraçado, ouvir o ministro ser chamado de petralha é muito engraçado, porque o ministro Marco Aurélio, ele era, dependendo da decisão que o ministro dá, os petistas ficam enlouquecidos, chamam o Marco Aurélio de tudo, dizem que ele é vaidoso, que ele arruma gravata para relâmpago, falam horrores dele dependendo da decisão. A mesma coisa o ministro Teori. Dá uma decisão, ele é herói para um lado e bandido para o outro. Dá outra decisão, vira tudo ao contrário. Isso está passando dos limites, Escola. O ministro Marco Aurélio está no STF desde 1990. 1990. É um dos ministros mais experientes. É o decano do STF, não? Não, o decano é o Celso de Mello. É o Celso de Mello. Mas, é o segundo. Mas, e o ministro deu declarações aí que coincidem, embora muita gente não concorde, muito sensatas. Bom, mas isso não é a graça da democracia, Escola? Né? A graça da democracia é terem ideias diferentes e que as pessoas possam debater de maneira sensata essas ideias diferentes, que cada um tire a sua conclusão, sem ameaças, sem palavrões, sem xingamentos, sem sair do sério. Porque ainda bem que nós vivemos num país que ainda tem democracia e que as pessoas podem colocar suas opiniões e discutir suas opiniões. Só que nós estamos chegando num nível de radicalização que a pessoa só quer ouvir aquilo que ela concorda.